Muito bem, estamos aqui, começando. Normalmente devemos estar ok. Muito bem, enquanto, né, a gente está deixando o pessoal chegar, vou dando as boas-vindas a cada um de vocês, agradecendo, né, a presença de cada um de vocês nesse momento, nessa reflexão que hoje a gente vai fazer, né, nesse dia tão importante. Sejam muito bem-vindos, boa noite, pessoal que está chegando, boa noite aqui também. Todo mundo, né? Se estou falando aqui com vocês na outra plataforma, então a gente está multiplataforma aqui falando nesse dia que é um dia muito especial. Por que a gente está falando, né, desse assunto? Boa noite, Gioconda, seja bem-vinda, Cris, boa noite, muito boa noite. A gente está, né, todo mundo sabe, está todo mundo em casa, né, descansando, porque na verdade é um feriado, e não é um feriado qualquer, é um feriado muito importante, né? Talvez dentro do mundo, né, do calendário do mundo cristão, é uma das grandes festas do ano, que é a celebração de Nossa Senhora Aparecida. Mas também hoje a gente celebra o Dia das Crianças, né? E que, na verdade, essas duas energias elas têm muito em comum, elas têm muito a ver uma coisa com a outra, né? E que a gente pode, nesse dia de hoje, trazer também uma reflexão a esse respeito. Nada mais apropriado de falar da nossa criança interior do que nesse dia que a gente celebra o Dia das Crianças. Porque, na verdade, tanto a energia que é simbolizada, né, pela padroeira do Brasil, que está falando de fé, né, falando desse lugar de confiança e fé, né, essa coisa fervorosa que a fé traz, né, a conexão e a confiança na vida que a fé traz. E a alegria da criança, que é por si só também uma forma de expressão dessa confiança também, né? Uma forma de fé na vida e de confiança. Por isso essas duas forças, elas têm muito a ver uma com a outra nesse dia de hoje. E elas são forças poderosas, né, que atuam na nossa vida, inclusive no auxílio de resolução dos nossos problemas, né? Então, a gente, nesse dia de hoje, nós vamos aqui celebrar, né, isso, falar sobre essa criança, e que muitas vezes, do ponto de vista sistêmico, que é o que a gente vai trazer para vocês, essa criança ferida. Então, como a gente pode trazer cura, como a gente pode revelar isso que está oculto, é o que a gente vai falar nessa noite de hoje, né? Do ponto de vista sistêmico. Né? O que ela representa no ponto de vista sistêmico, essa criança? O que é, né? O que é essa criança ferida? E como você pode utilizar de técnicas para curar ela, né? Para reativar, inclusive, um aspecto muito importante na sua vida, que é a prosperidade e a abundância. Então, reativar, né, essa abundância pode também ser um processo que você faz através do olhar para essa criança. E aí agora você ficou curioso, né? Só assim, opa, o que uma coisa tem a ver com a outra aqui, né? O que a minha criança tem a ver com a minha prosperidade, com a minha abundância? Então fica comigo que você vai entender. E hoje ainda, antes da gente terminar, nós vamos fazer uma prática, né? Uma prática de conexão para que você possa experimentar, né? Porque é lógico, o conhecimento é importante a gente entender as coisas, mas é importante a gente também sentir e experimentar num outro nível, entende? Então, eu começo perguntando para você se você já ouviu falar sobre isso, né? Sobre essa criança interior, sobre ferida de criança interior, sobre cura de criança interior, né? Porque tudo isso é um conceito, né? Algumas pessoas conhecem, algumas pessoas não conhecem. E pode ser meio abstrato, né? É um conceito que pode ficar meio abstrato, de repente você fala assim, pô, isso, no que isso me ajuda? No que isso me ajuda a resolver minhas questões que emergem da minha vida, aqui no dia a dia? Para que isso me serve? Então, é por isso que a gente vai olhar do ponto de vista sistêmico para essa questão, para que você possa refletir sobre o assunto, entender como você pode acessar esse lugar que é a sua criança e também você possa transformar aquilo que hoje está ali sendo um estímulo doloroso e que vem a partir desse lugar, certo? Então nós vamos entender. E como eu disse, ao final nós vamos fazer um exercício meditativo de visualização também, que vai ser bem legal, né? Então fica aí comigo. Então vamos começar olhando aqui para a gente, né, de uma forma bem sistemática e didática, vamos olhar o ponto de vista sistêmico ou da constelação familiar a respeito dessa criança interior, tá certo? Então, você pensa aqui o seguinte comigo.
você, eu, todo mundo, a gente já foi criança, certo? Isso a gente tem todo mundo em comum. Todos nós já fomos crianças, não é verdade? Algum dia. A gente só não lembra de muitas das experiências que a gente teve, que a gente passou, coisas que a gente passou quando a gente era pequena, né? Quando a gente era bebê, ou mesmo experiências que a gente teve na vida intrauterina. A gente não lembra, né? E a gente passou por experiências muito profundas ali dentro dessa barriguinha da nossa mãe, né? Então, coisas aconteceram, e coisas aconteceram nesse primeiro momento de formação da gente, que é o nosso primeiro setênio, que é onde a gente registra essas experiências, né? Onde a gente é realmente moldado para a nossa vida de adulto. Isso acontece nesse primeiro setênio. E isso é um ponto de vista que a gente aprende com a antroposofia de Rudolf Steiner, né? A teoria dos setênios. Então, nesse primeiro setênio, e que ele começa com essa fase intrauterina, inclusive, é formado são formados os nossos caráteres, né, também. Então, os nossos tipos, e que vão condicionar a nossa vida humana. Então, sem complicar muito, é importante que você entenda o quê? Que todas as experiências que você tem quando você é criança vão ficar guardadinhas aí, vão ficar registradinhas num lugar bem escondidinho lá no seu inconsciente, né? E é esse inconsciente justamente que, por menos que você acesse, é ele quem acaba governando a sua vida, sem que você perceba. Essa é que é a verdade, né? E essa criança interior, né, a nossa criança interior de cada um de nós, é essa parte. É essa parte da gente que guarda esses registros, essas memórias antigas, né? Ela é, na verdade, a gente pode chamar, a nossa criança interior, ela é a guardiã do nosso inconsciente, né? E ela, essa criança, é você. Ela somos nós, né? E a gente é ela, só que naquele momento congelado, naquele momento do trauma. Ela somos nós, agora aqui. Então, quando você é criança, você sente o que acontece, você experimenta o que acontece no seu redor, no seu sistema familiar, certo? E aí, por um processo que se chama lealdade sistêmica, a gente vai fazendo uns pactos, a gente vai fazendo uns acordos aqui e ali, entendeu? A gente vai se associando, a gente vai criando esses pactos com os membros da nossa família. E por que que a gente vai fazendo isso? Porque a gente vai tentando resolver questões deles, muitas vezes, né? Então a gente vai criando, né, esses pactos com certos membros da família para resolver ali questões deles. Só que o que acontece? A sua criança, a nossa criança, todo mundo, né? Por que que ela age dessa forma? É uma forma de amor, mas é o que a gente chama sistemicamente de um amor cego. É um amor cego ao sistema familiar que muitas vezes vai fazê-la se identificar ou assumir problemas para si, para que os outros não sofram. Né? Parece uma coisa muito louca se a gente pensar, mas é exatamente esse mecanismo de lealdade sistêmica que faz com que seja assim. Entende? Aí o que, que acontece? Você cresce, certo? Você vira essa pessoa gloriosa que você é hoje. Você cresce como pessoa, né? Física. Você cresce, você amadurece em muitas coisas. Mas o que, que acontece? A gente não aprende a crescer essa parte que ficou lá congelada, essa parte que ficou identificada com esse registro congelado lá do passado. Aí é o que se chama de criança interior ferida, né? E você é adulto, certo? Você é adulta, você tem idade de adulto, você cresceu, então você tem muitos comportamentos de adultos, outros nem tanto, né? Mas assim, para várias questões, você responde como um adulto na sua vida, como uma adulta. Mas em outras questões, você está lá congelada, esperando que alguém tire você daquela situação traumática que você viveu. Aquela criança está lá congelada e ela está muito viva em você. Só que tem um problema nisso. Ninguém vai vir te salvar, percebe? Não tem ninguém que vai chegar aqui e te salvar. Ninguém vai te tirar desse lugar, dessa situação traumática depois que você cresce, né? Porque a gente precisa se autorresponsabilizar e buscar
na nossa vida a solução daquilo que faltou lá, ou que de alguma forma criou aquele registro, entende? Então você pode ter passado. Eu lembro que a gente sempre está trazendo aqui o olhar do ponto de vista sistêmico. Então, se você olhar lá para o seu sistema, você pode ter passado trauma com seu pai, com a sua mãe, você pode ter passado por separações, por mortes, né? E de repente você hoje ainda está buscando naquelas mesmas pessoas que te traumatizaram a solução do problema. Ou muito comum. Você está projetando isso nos seus futuros parceiros e no seu trabalho. Não é só nos relacionamentos afetivos que isso acontece. Você projeta em tudo, né? E só que assim, esse, infelizmente, não é o caminho saudável de transformação. Felizmente, não é. O que transforma essa criança, o que ajuda e cura essa criança é o seu eu adulto, né? É esse eu que faz escolhas conscientes, né? Que é capaz de dar conta daquilo que aquela criança não dava quando ela era pequena, né? É o seu adulto que é capaz de concordar e dizer sim ou não para tudo que acontece na sua vida, né? Então, é dessa forma que você pode vir a liberar, a descongelar aquela criança e se liberar daqueles pactos, daquelas identificações, né? Com os problemas daquele núcleo familiar, para que você possa viver de uma forma diferente, né? Então, o mecanismo, ele é muito claro, né? Através desse olhar do ponto de vista sistêmico, qual é o percurso necessário para que essa liberação, esse descongelamento, né, aconteça, ou como você pode curar essa criança interior. Lembrando, né, que a criança interior ela é um conceito, né, ela é uma parte de você, essa parte inconsciente, né, e que é uma parte bem autêntica de você, que registra esses pensamentos, esses sentimentos, né, e as experiências do que foi ali, entende? Então, assim, o processo de olhar para essa criança e curar, né? Olhar para sua história, passa por revisitar essas memórias, às vezes de dor, emoções que foram lá abafadas, que foram sendo, sabe? Que foram sendo sufocadas, para que você possa trazer isso à tona e integrar, para que na sua vida de adulta você possa ser mais completa em você mesmo. Entende? Então, você pensa o seguinte, quando a gente abre lá um campo de uma constelação, a gente pode acessar, né, onde está o seu eu de adulto aqui, né, e onde está o seu eu da criança. A gente pode trazer isso para um campo, né? E realmente uma forma muito linda quando você consegue descobrir, né, essa parte que ficou paralisada da sua história e aí você pode liberar ela. Então é uma forma muito amorosa, né, de trazer esse olhar, porque normalmente o que está acontecendo? Lembra que eu falei que é um amor, o amor cego, que estava lá, né, orientando essa criança a fazer esses pactos? Então, assim, normalmente a criança ela vai violar as leis, alguma das leis, né? Por amor, as leis sistêmicas, né? Pertencimento, hierarquia, equilíbrio de troca. Todo mundo já sabe as leis sistêmicas, certo? Então, assim, por que que ela viola essas leis? Porque ela se coloca num lugar, né, ela assume um lugar de importância que é inadequado ali, quando ela pactua. E a gente vai entender, né, por que ela faz isso, né? Como é que funciona esse amor que está operando ali? Funciona assim, a criança pensa ali naquela hora que se ela se sacrificar, sendo, né, tipo um herói cego, assim, eu me sacrifico, então eu vou resolver esses problemas. Eu assumo para mim. Só que não, né? Mas é o que aquele amor infantil consegue fazer e absorver. Então, assim, na verdade, o que que essa criança está fazendo? Ao assumir essa postura, ela não está mudando de verdade o resultado da família. E faz o quê? Com que você, que fez isso, né? Todos nós fazemos nossos pactos lá infantis, né? Faz com que a gente carregue os problemas que não são nossos. Plim! E fica arrastando isso o resto da vida, entendeu? O resto da vida. Então, a história a questão
é que lá, quando você é pequeno, você não tem a capacidade de julgamento na hora. A gente não tem essa capacidade de julgamento na hora que acontece, entende? Então, ali você é o quê? Você é tomada por esse amor. Você é tomada por esse amor. E cada um de nós, quando a gente cresce, a gente busca solucionar a nossa criança interior a partir dessas decisões que ela tomou por lealdade sistêmica. Então a gente fica repetindo esses padrões, né? E aí você pensa o seguinte: quem nunca, né? Quem nunca ouviu coisas que, por exemplo, o que acontece quando a sua a criança interior ela foi ferida? Né, que tipo de coisas acontecem. Então, assim, as emoções que não são resolvidas, necessidades que não foram atendidas, sabe? Situações dolorosas, quando você se sentiu assustado, né? Ou quando você foi de alguma forma violado nos seus desejos. Isso simplesmente não some da sua vida, não some, né? O que acontece? Eles ficam dentro de você, eles existem dentro de você, na sua vida adulta, e eles criam uma lente, entende? É a lente através da qual você passa a enxergar o mundo, você passa a se relacionar com o mundo a partir dessa lente. Então, assim, é muito comum uma criança inferior, não, desculpa, uma criança interior ferida, ela te causa sensações de baixa autoestima. É a lente que você está usando ali para olhar o mundo, para você mesmo e para olhar o mundo. É muito comum também você ter uma imagem corporal distorcida por conta, né, desses registros. Medo de críticas, quando você, né, você vai crescendo, você tem medo de crítica, né? Tem um caso, eu lembro de um caso de uma paciente que foi muito interessante. Ela chegou, a gente acabou fazendo esse trabalho, né, através de um trabalho sistêmico. E o que acontecia? Qual foi o gatilho, né? A história sempre tem um gatilho, né, que traz à tona. Ela fez um trabalho, recebeu uma ligação lá do chefe, falou: olha, o seu trabalho está muito bom, mas tem uns pequenos ajustes aqui para fazer, e enumerou. Pronto, aquilo foi o suficiente para ela surtar. Ali ela entrou num parafuso completo. Mas você fala assim, puxa, mas só porque o chefe pediu para fazer uns pequenos ajustes ali no trabalho dela, né? Você fala, pô, é desproporcionado essa reação. E aí você muda, né, esse entendimento quando a gente começa a olhar do ponto de vista sistêmico. O que estava ali? Né? Tinha um pacto ali que ela tinha sido feito. Então, por exemplo, ela foi uma criança que registrou e tomou para si, né, engoliu e tomou como verdades, né, que são ditas para a gente, essas verdades entre aspas que são ditas para a gente e para a gente que a gente marca e registra, especialmente se são os nossos pais que dizem. Então, né, veio à tona memórias dela, né, ouvindo do pai dela dizendo assim: ah, seu boletim você tirou 8, quando que você vai tirar 10 igual seu irmão? Né? Você nunca vai ser boa o suficiente. Então, ela foi tomando para si isso como verdade e assumiu. Então, nessa fase adulta, né, esse processo gerou um medo excessivo de crítica. Então, quando ela nem ouviu o que o chefe falou, olha, o seu trabalho está muito bom, só tem uns pequenos ajustes. Ela só ouviu essa parte do você não serve, você não é boa o suficiente. Quando que você vai tirar 10 igual ao seu irmão? Percebe? Então, em geral, a criança toma tudo que é dito para ela como verdade, né? Como verdade. Então, e quanto mais importante a pessoa que fala essas verdades para a criança, mais impacto, mais, né, pessoas que são referência na vida dela, mais a marca é mais profunda. Né? Então, assim, você pode, de repente, se lembrar de situações quando você ouviu frases do tipo, sei lá, ah, você é muito bagunceira, você é muito chata, você é muito barulhenta, né? E a gente toma essas coisas como verdade. Né? Tem muitas frases que a gente pode ter ouvido que criaram essas feridas nas nossas crianças, sabe? Do tipo, ah, você não é boa o suficiente em matemática, né? É que nem ela, você não é boa o suficiente, quando que você vai tirar 10 igual ao seu irmão, né? Você não é bom em esporte, você não é bom nisso, você não é bom aquilo, você não tem modos. Quem não, né? Conta aí, escreve aí para mim, o que você ouvia quando você era pequena desse tipo? Ah, você deveria ser que nem seu irmão, seu primo, sua prima, tão linda, tão educada, tão tem modos, né? E tem muitas outras, tem algumas
que criam impressões traumáticas muito profundas, do tipo assim, foi culpa sua se eu bati em você. Essa pega pesado, né? Foi culpa sua se eu fiquei irritada, foi culpa sua que eu gritei com você. Já pensou? Né? É culpa sua que isso que está acontecendo, é culpa sua que eu me descontrolei. Né? A gente toma isso como verdade. Né? Então, isso vai levando, que nem na história que eu contei, isso leva a um medo mortal de receber crítica, né? Porque, na verdade, você aciona e engatilha todo aquele componente emocional que está lá no seu inconsciente, mas está bem vivinho. Ele só não está aparente, mas ele está lá bem vivinho, entende? Então, o que que acontece? Você pode ter também dificuldade de dizer não, sabe, se sentir responsável pelos outros. Tudo isso são alguns exemplos dessa, de como essa criança, essa ferida interior, ela vai se expressar, né? Então, assim, o que que acontece aqui? Embora o seu ser de adulto, né, ele tenha entendido, o seu ser de adulto ele já entendeu, né, que no exemplo lá, que era só uns ajustes, a cabeça do ser de adulto entendeu, mas quem que toma a frente e te sequestra? A sua criança. A sua criança te sequestra, porque ela está assustada, porque uma memória infantil foi lá engatilhada. Percebe? Então, quando ela tinha lá 7 anos, sei lá, 7 anos, veio isso. Quando que você vai ser igual ao seu irmão? Quando que você vai tirar 10? Entendeu? Igual ao seu irmão. Então a gente precisa realmente começar a trazer essa consciência, né, para nossa criança interior, certo? Porque assim, o trabalho sistêmico com a criança ferida, ele é um termo muito usado em psicologia, terapia também. Então ele descreve esse conceito, né, que está ligado a essas experiências traumáticas lá de quando você é pequena. Né? Está ligada, você pode ouvir também complexo da criança interior ferida, ou ferida interior, tem um monte de nome. Mas o conceito é esse que eu acabei de te descrever. Né? Então a ideia é que assim, a gente pode passar por eventos na nossa infância ou experiências traumáticas que vão deixar feridas emocionais profundas e que essas feridas elas vão afetar na sua vida de adulta, sua saúde mental, sua saúde emocional, nas suas relações, a forma como você enxerga o mundo, é aquela lente que eu falei que você vai usar para enxergar a vida, entendeu? Então, assim, cuidar da sua criança interior, ela é um processo terapêutico. E o ponto de vista sistêmico te ajuda de uma forma linda, né, a reconhecer e atender às necessidades emocionais e psicológicas que um monte de vezes pode ter ficado lá para trás, entendeu? Foi negligenciada na sua infância. E isso você pode fazer de um monte de jeito, né? E assim, é um trabalho fundamental para o bem-estar emocional e para o crescimento pessoal. Né? Aí eu te faço uma pergunta, você que é aí que é terapeuta, você que é aí que é consteladora, como que você pode ajudar o seu cliente? Como que você quer guiar o seu cliente no processo de consciência, no processo de cura, se a sua própria criança está estrupiada, entendeu? Se ela está lá toda estrupiada, se as suas próprias feridas elas continuam aí sangrando, né? Como que você espera fazer um trabalho desse? Não vai dar, né? Não vai rolar desse jeito. Então, aqui, eu queria, antes da gente fazer a nossa prática, te deixar algumas dicas para você poder dar um trato nessa sua criança interior. E a primeira coisa fala de autoconsciência. Né? A gente tem que obrigatoriamente reconhecer essas emoções, esses traumas, essas crenças que foram sendo formadas lá na infância, de que eu não sou boa o suficiente, de que nunca vai ser o suficiente, e por aí vai, entende? A gente desenvolve lealdades incríveis, né? Por isso que o trabalho sistêmico ele é tão revelador e tão profundo. Então, autoconsciência é a porta de entrada. Você precisa de autoaceitação. Uma vez que você conhece, você precisa aceitar, sem julgamento, sabe? Isso que se passou, estava aí, foi assim. Isso ajuda a reduzir um elemento que é muito aprisionante, muito congelante, que é a autocrítica e vergonha. Né? Então, é muito importante isso. E aí você pode desenvolver uma qualidade, né, um sentido psíquico fundamental, que é a empatia, só que autoempatia, certo? Autoempatia. Você se trata com amor, com gentileza, com compaixão. Né? Você merece
né? Ter um relacionamento saudável com você mesma, né? E é lógico, buscar, se possível e se necessário, buscar apoio, terapia. Se você é um profissional, busca supervisão e busca apoio, né? E começa a se envolver. O que a criança gosta? A criança gosta de atividades criativas. Então, se envolva, né, em coisas criativas, onde você pode expressar esse maravilhoso, a curiosidade, a criatividade dessa sua criança, né? Liberar esses sentimentos reprimidos através, sei lá, de arte, pintura, dança, qualquer coisa que exercite a sua criatividade, né? E uma prática muito importante e que a gente traz também, né, dentro do modelo sistêmico com o qual a gente trabalha, que é meditação e visualização. E a gente vai fazer uma prática justamente disso agora, né? São essas práticas de visualização, elas podem ser usadas para se conectar com a criança interior, dar apoio para ela, e assim você pode trazer cura, certo? Então, assim, lembra que se você estiver enfrentando dificuldade relativas à sua infância, é claro que você deve sim procurar ajuda também para isso, né? Mas você pode fazer algo por si, num paralelo, né? A gente não fica só esperando que o outro venha resolver a nossa vida, certo? E a gente vai fazer agora uma prática e depois eu vou te fazer um convite, né? Se você acha que isso faz sentido e você quer aprofundar esse tema, né? No dia 26 de outubro, às 8 horas da noite, eu vou dar uma aula gratuita, um workshop online gratuito que eu vou oferecer. Eu vou apresentar para vocês a constelação familiar 3.0. Né? Então, eu vou mostrar sem misticismo ali um caminho para você conduzir para você que é terapeuta, conduzir com segurança, com leveza, constelações de resultado, né? E com resultados impactantes. E para você também poder mudar a sua própria relação com a sua vida, com o seu trabalho, né? Com você mesma, com os outros, com o mundo. Que formas você pode fazer isso de um jeito leve. Então, assim, vai lá, depois que acabar aqui, vai lá na bio e se inscreve, entendeu? Você que estão aqui, vão aqui na descrição do vídeo, vai lá e se inscreve e não perde. Se eu fosse você, eu não perdia essa chance aí de aprimorar a sua prática, que vai ser muito legal. Então, nós vamos agora passar para a nossa prática de visualização e meditação a respeito da nossa criança, para a gente fechar esse trabalho de hoje de uma forma bem amorosa, bem tranquila, né, para você poder levar isso para sua noite também aí. Então, eu quero que você, nesse momento, aproveita. Agora, deixa tudo isso que você ouviu e que está aí circulando na sua cabeça. Confia que isso vai encontrar o lugar certo, né? Que a sua mente, a sua alma vão fazer o uso dessa informação que você precisa. E agora, eu quero que você apenas se permita experimentar, né? Nós vamos fazer um trabalho, uma meditação com essa criança interior, então eu quero que você fique numa posição confortável, sem dormir, né? Confortavelmente relaxada, e comece por fechar os olhos e respirar lentamente, tranquilamente. Respira só pelo nariz nesse momento, tá? Somente pelo nariz. Então você deixa e sente o fluxo do ar entrando e saindo. Você pode marcar um segundo de pausa entre o inspirar e o expirar. Pausa, inspira, pausa, expira, pausa. E mantendo, né, essa consciência da sua respiração, eu quero que você comece a fazer um escaneamento pelo seu corpo inteiro. Simultaneamente a sensação de todo o seu corpo, ancorando você nesse momento presente, se conectando a esse momento presente, o local aonde você está, a sensação do seu corpo, esse lugar que você está em segurança, e continue respirando lenta, suavemente, conectado com a segurança do seu ambiente, onde você está agora. E você pode, com tranquilidade, começar agora a sua meditação para a criança interior através de um ponto de vista sistêmico.
E uma vez que você está nesse lugar, eu quero que agora você aprofunde a sua respiração, percebendo o movimento do ar entrando, o movimento que o ar faz ao entrar nos seus pulmões, enchendo os pulmões e esvaziando, contraindo e relaxando. Inspirando, enchendo os pulmões, expirando, relaxando, contraindo, esvaziando. E você continua fazendo esse movimento de respiração e enquanto mantendo os seus olhos fechados, eu quero que você pense e se responda mentalmente a essa pergunta: a quem eu sou mais leal na minha família? Continue inspirando, expirando. A quem eu sou mais leal na minha família? E deixe que a imagem que aparecer venha, não lute, nem resista, nem tente negar a imagem que aparece. Apenas deixe que das profundezas da sua consciência surja a informação de a quem eu sou mais leal na minha família. E uma vez que essa resposta ela aparece no seu campo de consciência, eu quero que agora você se pergunte: quem é que por conta dessa lealdade está sendo excluído no meu sistema? Deixa a imagem de quem tiver que vir na sua mente aparecer, sem resistência. Você simplesmente se permite conectar a essa pessoa, ou essas pessoas que apareceram. Quem é que por conta dessa lealdade está sendo excluído? O importante agora é não racionalizar, é deixar essas imagens dessa lealdade sistêmica virem à tona. A nossa criança sempre vai se identificar com quem mais precisa de nós. E apenas acolhe o que te veio nesse momento, essas imagens. E agora eu quero que você, a partir de um lugar de muita paz interior e de respeito por tudo aquilo que você está vendo nesse momento, eu quero que você olhe para essa pessoa na sua frente agora e diga: eu olho para você com amor. E respira com tranquilidade. Diga para ela: eu olho para você com amor. Você faz parte. Mesmo que seja difícil sustentar isso, repita mentalmente para essa pessoa que foi excluída por essa lealdade. Eu olho para você com amor. Você faz parte. Repita mentalmente: eu olho para você com amor. Você faz parte. E nesse momento você permite que essa sua criança olhe agora para tudo o que quer que tenha sido rejeitado, porque os outros membros da família se envergonharam ou rejeitaram. Deixe que a sua criança olhe para tudo isso agora. E olhe com amor. Olhe através do amor do Espírito, sem distinção, sem julgamento. Apenas olhe com amor para tudo isso que foi rejeitado. E mentalmente diga novamente: eu olho para você com amor. Você faz parte. E deixa isso ressoar dentro de você. E você pode concluir essa frase dizendo: eu deixo com você as suas questões. E eu fico apenas com as minhas.
Eu deixo você com as suas questões e eu fico com as minhas. A partir de agora eu tomo somente o amor. Somente o amor. Inspire esse amor que se movimenta dentro de você. Permita que ele chegue em cada célula do seu corpo, informando desta nova possibilidade. E mentalmente, com todo o respeito e gratidão que você pode expressar, você agradece por esse contato. E com reverência, você faz um gesto de respeito e reverência, agradecendo por esse contato. E respire calma e profundamente, deixando ir a presença dessa pessoa sem apego, deixando ir. Deixe que ela flua e que o amor ilumine completamente o seu campo de consciência. Até que voluntariamente você volta a se conectar com a consciência da sua respiração, com o seu próprio corpo, com esse momento presente, com a sensação de todo o seu corpo. Faz mais uma inspiração profunda e deixa ir. E vai voltando suave, gentilmente, até abrir os olhos. Muito bem-vindo de volta. E você pode repetir sempre que necessário essa meditação. Eu espero que você possa, ter tido uma boa experiência de contato com a sua criança interior e que você guarde e registre essa memória, registre essa conexão, registra este sentir que você tem aí agora. É a partir dele que você pode se apoiar para ações e escolhas futuras. Eu agradeço muito, né? Fica de volta aqui o convite para vocês, se inscreverem para o dia 26, onde a gente vai fazer uma aula profunda e completa sobre, os pilares que colocam, que sustentam o caminho para uma condução com segurança e leveza, de uma constelação de resultados impactantes. Então, venha com a gente, aproveita, se você acha que, aqui esse conteúdo te ajuda, compartilha, chama mais gente. Nós vamos estar todos os dias, às 9 horas da noite, exceto sábados e domingos, trazendo cada dia um tema relevante, para a nossa prática, para esse olhar sistêmico, para a gente desenvolver inteligência sistêmica, certo? Então, agradeço profundamente a cada um de vocês por estarem aqui e desejo, que nesse Dia das Crianças você possa cuidar bem da sua criança interior. E se você tem algum comentário dessa experiência que você teve, ou algum insight que te veio, com essa live de hoje, deixa aqui nos comentários. Eu quero saber como é que é isso para você, como é que isso está chegando aí para você, e conta como é que está essa sua criança interior, tá bem? Para vocês, deixo um beijo grande, namastê, que a sua noite seja inspirada, feliz e abençoada. E a gente se vê amanhã, 21 horas, para mais uma live. Beijo. Tchau, tchau. Gratidão, pessoal. Gratidão, gratidão vocês aqui também. Beijo para todos. Até mais. Vamos encerrar e até amanhã.